Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco do capítulo 12 de Provérbios. Eu vou falar mais sobre o poder da palavra. Tem mais ou menos uns 10 versículos falando sobre o poder da palavra nesse capítulo e vamos focar nisso hoje. Mas eu te encorajo a ler todo o capítulo e todo o livro de Provérbios porque tem coisas maravilhosas ali. Sabemos que as nossas palavras são super importantes porque o que o nosso coração tá cheio vai sair pela nossa boca e isso vai direcionar a nossa vida. Então, o poder da palavra é super importante. Ela pode te dar vida ou morte, porque do que sai da nossa boca, que tá no nosso coração, isso vai mudar a nossa vida. Enfim, vamos começar lendo alguns versículos. Vamos começar com o primeiro versículo que fala sobre o poder das palavras, nesse capítulo 12, que é o versículo 6, que diz assim: As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Agora o versículo 13. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Nesse versículo, o ímpio, ele usa palavras pecaminosas, maldosas ou maliciosas, e isso acaba prejudicando ele mesmo. E ele fica preso nessas palavras. E o justo escapa por agir com verdade, integridade, estar cheio da palavra de Deus no seu coração, e isso vai transbordar para fora. Então ele não vai ser refém dessas palavras maliciosas, pecaminosas, porque ele sabe o poder da palavra e sabe o que está dentro dele é vida, que é a palavra de Deus. No versículo 14 diz assim: do fruto de sua boca o homem se beneficia. Se o homem se beneficia pelo fruto das suas bocas no falar que é agradável, que é bom, que é verdadeiro, imagina aquele que fala coisas ruins sobre si mesmo, sobre as outras pessoas. Tá lançando maldições e isso vai recair sobre ele, vai ser um fruto das suas próprias palavras. Ele tá plantando palavras horríveis e vai colher aquilo que ele tá falando, porque aquilo vem do coração dele, vai sair pela sua boca e vai ter a legalidade, né? No versículo 17 diz assim: a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. No versículo 18, há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Olha que poderoso isso. Uma palavra para alguém pode trazer cura, pode curar uma pessoa pela sua palavra. E é a mesma coisa, sua palavra pode matar alguém, às vezes nem fisicamente, mas assim, emocionalmente. E isso pode ser o contrário, pode curar alguém. Então, use as suas palavras para declarar vida, tanto para sua própria vida, tanto para a vida dos outros. Porque só de você estar lendo isso em Provérbios, você consegue enxergar o quão poderosos são as palavras. No versículo 19 diz assim: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Sabemos que aquilo que não é verdadeiro, uma hora cairá, né? Como fala aqui, a máscara, quem é falso, uma hora vai cair, porque não tem sustentação, não tem alicerces naquilo dali. Mas a verdade permanece para sempre, porque ela está enraizada em Cristo. No versículo 22 diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Porque a mentira é o oposto do atributo de Deus, sabe? Deus é um Deus verdadeiro, tudo que ele fala é verdadeiro e ele não mente. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Essa palavra aqui, alardeia, o sábio, ele não exibe o seu conhecimento de forma arrogante, sabe? Ele sabe o momento certo de falar, o que falar, com quem falar. Já o insensato, ele tudo que ele escuta, ele já tá derramando, sabe? E transbordando a sua insensatez. E tudo por vaidade. E o último versículo falando sobre o poder das palavras nesse capítulo, o versículo 25, que diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Que as nossas palavras venham trazer vidas para as outras pessoas e que venha
trazer vida para nossa vida mesmo, sabe? E que tudo que a gente venha falar venha glorificar Deus e não ser ao contrário. Que o nosso coração venha estar cheio da palavra de Deus, que é a verdade, que traz a cura, para que a nossa boca venha declarar o que o nosso coração está cheio. Em Tiago, capítulo 3, versículo 9, diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode um figueiro produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Que na nossa boca só venha sair coisas que agradam o Senhor, tanto para bendizer o Senhor, tanto para transbordar isso para as outras pessoas com amor. Que a nossa boca venha ser usada para glorificar o nome de Deus e para ajudar as outras pessoas, e não ao contrário. Que venhamos usar as nossas palavras com diligência e com sabedoria, para que isso venha trazer vida. E para finalizar, eu quero deixar uma reflexão. Para onde que as suas palavras estão te levando? O que você está declarando com a sua boca? Traz vida ou morte? Traz um destino ou estagnação? Que você venha usar suas palavras de forma que agrada a Deus e que venha trazer um bom fruto. E é isso, que Deus abençoe. Tchau!